Olá, meu nome é Henrique e no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre um dos grandes causadores da procrastinação, que é o perfeccionismo. Mas eu vou falar com você de uma forma bastante profunda, então eu não vou falar sobre perfeccionismo aquela forma muito superficial que é o que você encontra aí pela internet. Eu vou te falar exatamente o que a ciência já conseguiu descobrir sobre o perfeccionismo e vou te falar também que o perfeccionismo existem vários tipos e várias causas. Então a ciência chama isso de um problema multidimensional, ou seja, tem várias dimensões do perfeccionismo. O perfeccionismo ele não é uma coisa linear, ou você é ou você não é, e uma única linha explica exatamente o que é o perfeccionismo. Na verdade, você tem várias linhas que explicam o perfeccionismo de perspectivas diferentes e todas elas existem, todas elas já foram cientificamente documentadas. Então a gente chama isso de um problema multidimensional, tem várias dimensões. E aqui eu vou te mostrar exatamente todas as dimensões que a ciência já conseguiu mapear até agora. E você vai, à medida que eu vou falando, você provavelmente vai se identificando com o que eu estou falando. A maioria das pessoas que são perfeccionistas, ou tem algum grau de perfeccionismo, porque como eu disse, o perfeccionismo você não liga ou desliga, né? Não é uma coisa preto no branco. Geralmente tem um grau ali, um nível de para saber qual que é o seu nível e qual é o nível das outras pessoas. As pessoas têm níveis diferentes. Mas à medida que eu vou falando aqui, você vai se identificando e é muito provável que você se identifique com mais de uma dimensão. A maioria das pessoas que são perfeccionistas, os testes científicos já conseguiram descobrir que eles acabam desenvolvendo mais de uma das dimensões desse perfeccionismo. Ou seja, é muito pouco provável, talvez você seja um deles, porque existe, mas é super raro alguém que só se identifica com uma dimensão do perfeccionismo. Você vai acabar se identificando com várias delas. E você vai verificar também que muitas dimensões são meio que uma sobrepõe a outra, né? São muito parecidas, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. Elas são muito parecidinhas ali, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. E eu vou te explicar também como que cada uma dessas dimensões acaba impactando na sua vida quando o assunto é procrastinação, que é justamente o tópico do meu canal aqui. Como você sabe, ou se você não sabe ainda, procrastinação é quando você fica empurrando as coisas com a barriga. Você precisa fazer alguma coisa, ou você tem alguma coisa para fazer, você deve fazer alguma coisa, e você não faz. Você fica empurrando com a barriga, empurrando para o futuro, mesmo sabendo que você não deveria estar empurrando para o futuro, mesmo sabendo que empurrar aquilo para o futuro vai te causar alguma consequência negativa no futuro. Mas vamos lá. Como eu disse, o perfeccionismo ele é multidimensional. Então eu vou explicar dimensão por dimensão até hoje que a ciência já conseguiu mapear. A primeira dimensão é uma que se chama maximização. Maximização é um termo que a ciência conseguiu, que a ciência inventou para esse problema, que significa uma pessoa maximizadora é quando a pessoa ela quer ter a melhor experiência possível. Ela quer o melhor possível para ela, o melhor que está disponível para ela naquele momento. Ela quer maximizar o máximo da experiência dela. Então ela não só quer ter uma experiência bacaninha, ela quer ter a melhor experiência de todas. Pode parecer besteira falando desse jeito, você deve falar, pô, todo mundo tem a vontade de ter o melhor de todos, isso é óbvio, mas as pessoas perfeccionistas, elas têm isso geralmente num grau muito elevado. E eu vou te dar um exemplo aqui que você com certeza já viu na internet em forma de piada, mas você provavelmente vai se identificar quando eu falar. Que é quando você pega o seu celular ou o controle remoto da televisão para assistir alguma coisa no Netflix. E você passa mais tempo procurando alguma coisa para assistir do que necessariamente assistindo. Isso acontece porque você tem um determinado nível de maximização aí dentro de você, todo mundo tem. Então, quando você tem aquele mundaréu de coisa para escolher, aquele mundaréu de opção dentro da Netflix, quando você vai assistir alguma coisa, você simplesmente quer ter certeza que você vai escolher a melhor série ou o melhor filme, a melhor opção de todas para você assistir naquele momento. Você quer ter certeza que de todo o catálogo da Netflix, você tá assistindo a melhor opção disponível. E querer a melhor opção disponível não é necessariamente ruim. Muito pelo contrário, né? As pessoas elas têm que querer realmente as coisas boas para elas, elas têm que correr atrás das coisas boas e fazer as coisas ficarem cada vez melhores, porque é assim que a humanidade evolui. O problema é que hoje, na nossa sociedade, a gente tem muita opção. E quando eu falo muita opção, não é necessariamente opção de filme. Se você entra na Netflix, eu nem sei quantos catálogos tem na Netflix, mas com certeza tem uma tonelada de filmes, ele deve ter uns 1.000 ou 2.000 filmes e séries para você escolher. Enfim, é um mundaréu de coisas para você escolher, não só na Netflix, se você vai pedir alguma comida, você vai no iFood, você tem uma tonelada de opção de comida. Inclusive hoje você tem mais opção de comida do que os reis e as rainhas tinham na Idade Média, tem mais opção de acesso a comidas diferentes do que eles tinham naquela época. Você tem acesso gigantesco ao mundo de notícias, então quando você quer ler notícias sobre alguma coisa, você tem uma tonelada de sites que você pode visitar.
Se você quiser comprar uma roupa, você tem uma tonelada de opções de roupa para comprar. Se você quer comprar um carro, você tem uma tonelada de opções de carro para comprar. Se você quiser qualquer coisa que você puder pensar, a sociedade já te deu uma tonelada de opções. Ou se ainda não te deu, com certeza vai te dar no futuro uma tonelada de opções. Telefone, TV, computador, aplicativo, enfim. Para tudo que você pensar, não só existe uma única opção para suprir aquela sua necessidade, aquela sua vontade, como existe uma tonelada de opção. Então, o horizonte de possibilidades que você tem aí é gigantesco. E como eu disse, é horizonte para qualquer lado que você olhar, para qualquer coisa que você quiser escolher, qualquer problema que você tiver a ter, você tem uma tonelada de opção. Uma tonelada de opção para onde morar, se você quer comprar um ar-condicionado, tem uma tonelada de opção de ar-condicionado, roupa, tênis, meia, tudo que você puder pensar, você tem uma tonelada de opção disponível. Claro que existem várias vantagens em relação a isso, porque significa que a gente acaba tendo as empresas, na verdade, elas brigam para te dar a melhor opção disponível, porque é assim que elas sobrevivem, e elas sobrevivem através da inovação. Então as empresas elas têm que se inovar cada vez mais para poder te oferecer alguma coisa que convença você a escolher aquele produto ou aquele serviço, ao invés de outro produto ou outro serviço. A própria Netflix, por exemplo, ela não é a única. Hoje você tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Disney Plus, tem um monte de coisa que você pode assinar para poder ter acesso a conteúdo. Beleza, e qual é o problema aqui então? O problema é que alguns estudos já mostraram que quando as pessoas têm poucas opções de escolha, as pessoas ficam infelizes, elas ficam angustiadas, elas ficam insatisfeitas. Ou seja, nos períodos anteriores ao que a gente está vivendo agora, principalmente em países que tiveram uma história ditatorial no passado, elas tinham pouquíssimas opções. As pessoas, de maneira geral, tinham pouquíssimas opções do que elas podiam fazer com a vida delas. Quanto mais opção você vai tendo, o que a ciência conseguiu descobrir, é que o nível de felicidade vai aumentando. Então, quando você tem pouquíssimas opções, muitas poucas opções, o seu nível de felicidade cai. E à medida que vai aumentando os níveis de opções para vocês, a quantidade de opção para você escolher sobre qualquer coisa, a sua felicidade vai subindo. E aí, todo mundo imagina, obviamente, que então vamos dar uma tonelada de escolha para as pessoas, que é assim que faz com que as pessoas fiquem felizes e super satisfeitas. Mas aí vieram vários outros estudos mostrando que tem um paradoxo aí. É uma coisa esquisita, mas existe. O nosso nível de felicidade ele vai aumentando à medida que você vai tendo mais escolhas. Então, se você colocar um gráfico, você tem a felicidade aqui, né, no eixo de baixo, e a quantidade de escolhas aqui. Então, o seu nível de felicidade vai aumentando à medida que as suas escolhas, as suas opções vão aumentando para você escolher, mas chega num ponto que essa curva começa a cair e vai para baixo, onde o seu nível de felicidade cai à medida que a quantidade de coisas que você tem para escolher aumenta. Ou seja, tem um determinado ponto ali onde a quantidade de escolhas tem que parar para você manter aquele nível de felicidade. Se você tiver mais opções de escolha, na verdade, o seu nível de felicidade começa a cair de novo e você começa a ficar angustiado de novo e insatisfeito de novo. Isso se chama o paradoxo da escolha. É quando você tem muita opção, mas muita opção mesmo, e aí você simplesmente não consegue fazer uma escolha. O paradoxo da escolha mostra que se você tiver menos opções, fica mais fácil de você fazer uma escolha do que se você tiver uma tonelada. Mas em contrapartida também você não pode ter poucas opções, muito poucas opções, porque senão seu nível de felicidade diminui, a sua angústia e a sua insatisfação aumentam. E esse ponto ele é diferente para cada pessoa. A gente não conseguiu identificar ainda um ponto universal. Então a gente não sabe exatamente qual é o ponto que faz a virada, porque cada pessoa tem os seus objetivos, tem a sua personalidade, etc. E cada contexto também. Então o ponto da virada pode ser diferente para a opção de comida, e o ponto da virada pode ser diferente para a opção de alguma coisa para assistir, por exemplo. Que são os exemplos que eu estou dando aqui para você nesse vídeo. Beleza, e por que isso acontece então? Que a gente fica angustiado e infeliz à medida que a quantidade de opções aumenta. E por que existe esse paradoxo da escolha? A gente fica com mais dificuldade de escolher alguma coisa quando a gente tem várias opções do que quando a gente tem poucas opções. Isso acontece porque, eu já falei em outros vídeos aqui, mas eu vou repetir, o nosso cérebro ele é super limitado. O nosso cérebro ele foi evoluído, né, e trabalhou. A raça humana aí alguns pesquisadores dizem que a raça humana tem em torno de 200 mil anos, outros dizem que tem 250 mil, outros dizem que tem 300 mil. Enfim, a gente pode falar aí, tirar na média 250 mil anos. Então se você parar para pensar, a sociedade como ela é hoje, a tonelada de opções que você tem hoje, como eu falei no início do vídeo, você tem mais opções de alimentação hoje do que reis e rainhas tinham há 500 anos atrás.
E 500 anos não é nada perto de um período de 250 mil anos. Então o seu cérebro, ele foi evoluído, ele foi programado para sobreviver durante esse período de 250 mil anos, onde a gente não tinha essa tonelada de opções. Você morava no meio da selva com a sua aldeia lá de, no máximo, 30 pessoas. Pouquíssimas aldeias passavam de 30 pessoas. Então o nosso cérebro meio que aprendeu a trabalhar, aprendeu a sobreviver num ambiente completamente diferente do que a gente vive hoje. O ambiente que a gente vive hoje, ele é uma coisa extremamente recente, e o nosso cérebro não está atualizado, não foi atualizado para viver nesse mundaréu que a gente tem hoje. Então, o nosso cérebro, ele na verdade, ele não consegue lidar com muita informação ao mesmo tempo. Isso até tem um nome na ciência também, que se chama entropia cognitiva. É quando você bombardeia o seu cérebro com muita informação e ele fica sobrecarregado. Ele fica com excesso de carga cognitiva. Então, é por isso que aquele negócio de multitasking, que é fazer várias tarefas ao mesmo tempo, isso não existe, isso não funciona. Antigamente isso era cobrado, você via que nas revistas, muito antigamente, isso era cobrado para você ser um executivo de sucesso, uma pessoa de sucesso, você tinha que ser capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Mas à medida que a ciência foi evoluindo e foi fazendo mais pesquisas nesse sentido, a gente conseguiu descobrir que todas as pessoas que tentam fazer tarefas ao mesmo tempo, a pessoa que está fazendo, ela tem a impressão de que ela está sendo super produtiva, mas quando ela é comparada com uma pessoa que fez uma única tarefa por vez, a pessoa que fez uma única tarefa por vez, ela foi muito mais produtiva do que a pessoa que foi multitarefa, porque multitarefa você não consegue focar, e se você não consegue focar, você não consegue fazer um trabalho direito. E é basicamente isso que acontece quando você é uma pessoa muito maximizadora. Você quer a melhor opção disponível e você tem um mundaréu de informações, um mundaréu de opções. E essas opções acabam gerando essa entropia cognitiva, uma sobrecarga cognitiva no seu cérebro e você não consegue mais necessariamente tomar uma decisão. E ainda tem outro agravante ainda, como se esse problema já não fosse suficiente, ele ainda tem mais um agravante, porque a sociedade ela não só te mostra uma tonelada de opções que você pode escolher, mas os marqueteiros, ou quem trabalha nessas empresas, elas não só querem te ofertar, te mostrar um produto na vitrine, como ela quer ativamente vender aquele produto para você. Então a sociedade ela, o tempo todo fala que você tem muitas opções e o tempo inteiro você é martelado a informação de que você tem uma opção melhor disponível. É só virar a esquina que você vai ter uma opção melhor disponível. Então dá a impressão de que você está sempre atrás, sempre para trás. Sempre tem alguma coisa melhor para você. Então você fica na sua cabeça, eles ficam martelando na sua cabeça que você sempre tem uma escolha melhor, uma opção melhor do que escolher. Então, a pessoa maximizadora, ela tem uma dificuldade enorme para tomar uma decisão, porque isso já é do problema do maximizador, e ao mesmo tempo somado com o problema de que a sociedade te coloca uma tonelada de opções, muitas opções, e somado com o terceiro problema, que ela não só te coloca esse monte de opção, mas ela fica te bombardeando de informação o tempo todo, dizendo que a melhor opção está ali virando a esquina. Então se você comprar um celular hoje, amanhã você vai ver propaganda de outro celular dizendo que ele é a melhor opção para você. E aí, e isso assim, sucessivamente com qualquer outra coisa que você comprar. Se comprar um tênis, você vai ver uma propaganda dizendo que aquele tênis é melhor. Ainda mais nas redes sociais hoje em dia, que eles registram o que você faz online. Então você já deve ter percebido isso também, né? Quando você pega o seu celular e você procura lá no Facebook, você procura algum grupo de tênis, né? Daqui a pouco você só começa a ver propaganda de tênis, em tudo quanto é lugar. Você vai no YouTube, tem propaganda de tênis, Facebook, Instagram, tá todo mundo te vendendo tênis o tempo todo. É basicamente porque essas redes sociais, eles traqueiam, né? Eles te perseguem online para saber exatamente o que você está fazendo. Então se você pesquisou no Google alguma coisa sobre tênis, o Google vai começar a te mostrar anúncios sobre tênis o tempo todo, porque é assim que essas redes sociais ganham dinheiro. E o que isso tem a ver com procrastinação? Você já deve ter percebido, mas eu vou te falar mesmo assim. Quando você é uma pessoa muito maximizadora, quando essa maximização tem um grau muito elevado dentro de você mesmo, você tem dificuldade para tirar as coisas do papel. Se você tem algum projeto no papel, e digo projeto pode ser projeto algum negócio, ou alguma dieta que você quer começar, ou quer começar a ir para academia, enfim. Se você é uma pessoa maximizadora, você vai ter dificuldade em tomar uma decisão. Você vai ter muita dificuldade em tomar uma decisão. Você vai ter uma tonelada de opções, e quanto mais você vê essas opções, maior sobrecarrega o seu cérebro, né, cognitivamente, e aí você não consegue tomar uma decisão e, obviamente, você acaba procrastinando. Então você pode acabar procrastinando antes de tirar um projeto do papel, porque geralmente o maximizador, ele pensa assim, ele pensa no projeto no papel lá, que ele tem que tirar, e aí ele fala, não, mas antes de fazer isso, eu preciso fazer X.
E aí quando você vai para o X, você fala, não, antes de fazer X, eu preciso fazer Y. E aí você vai para o Y e você fala, não, antes de fazer Y, eu preciso fazer Z. E aí esse negócio não tem fim, porque você sempre acha que você tem que tomar a melhor decisão possível, você tem que ter certeza que você vai ter a melhor experiência possível, que é justamente o problema do maximizador. E aí você não consegue tirar aquele projeto do papel, você vai empurrando com a barriga, mesmo quando você sabe que você já deveria ter começado. A mesma coisa de uma dieta, por exemplo, você vai começar uma dieta, a maioria das pessoas, elas, por incrível que pareça, elas não procuram um nutricionista, elas não fazem necessariamente uma consulta com um nutricionista, conta qual é o seu problema e monta a sua dieta. Essa seria a opção ideal. As pessoas não fazem isso. Elas procuram na internet sobre informações sobre dieta e aí a internet vai bombardear essa pessoa com várias dietas diferentes. Dieta de tirar carboidrato, a outra dieta de aumentar carboidrato e cortar a proteína, a outra dieta de não sei o que lá, a dieta só da luz, enfim. Você vai ter uma tonelada de dietas diferentes, pessoas diferentes passando informações diferentes. Não necessariamente que essas informações são erradas, tá? Os nutricionistas, quando eles postam uma coisa na internet, não estou dizendo que está errado, mas se você perguntar para um nutricionista qual que é a melhor dieta, ele vai falar, a gente vai ter que conversar, porque eu preciso saber como que você é, qual é o seu corpo, qual é o seu objetivo, qual é a sua rotina, o que você pretende fazer, quanto dinheiro você tem para gastar na sua dieta. Enfim, tem um monte de coisa aí atrelado, exame de sangue, tem que ver, tem um monte de coisa atrelado para definir a melhor dieta para você. Mas quando você procura na internet, você vai ter aquela tonelada de informação de dieta. Um nutricionista fala que não pode comer chocolate, o outro fala que pode comer, o outro fala não sei o que lá, o outro fala que é para abandonar o leite, o outro fala que é para tomar mais leite. E aí você simplesmente não sabe o que fazer. E aí você não começa a sua dieta, você procrastina, você fica jogando para frente. Porque você quer ter certeza que quando você começar a dieta, você tem que ter a melhor experiência possível. Porque você é um maximizador, então você quer ter a melhor experiência possível. Beleza, então qual que é a solução aqui? A solução então seria, já que o problema principal aqui é a quantidade de opções para as pessoas escolherem, a gente começa então a barrar as opções, vamos limitar as opções. E não, eu não acredito que essa seja uma ótima solução, porque eu não acredito que o governo tenha que se meter na nossa vida nesse ponto. Eu acho que cada pessoa tem a sua liberdade e você tem que saber lidar com a sua liberdade aí. Inclusive as próprias empresas têm a liberdade de oferecer produtos e serviços para você à vontade. O importante aqui é as pessoas terem esse conhecimento, terem essa clareza. Então se você está assistindo esse vídeo até agora, você já tem essa clareza do problema de ter muitas opções. E à medida que essa informação vai espalhando, as próprias empresas vão se ajustando. Isso já aconteceu em algumas vezes. Por exemplo, teve até um estudo muito bacana nos Estados Unidos de uma empresa que vende geleia. E essa empresa que vende geleia, ela resolveu fazer um estudo durante 2 semanas no mercado. Aí, numa semana, eles arrumaram lá a prateleira de geleias e colocaram 6 opções de geleias. E aí eles começaram a medir quanto tempo a pessoa passa lá, né? Ou seja, o engajamento da pessoa com as geleias na prateleira e quanto que essa empresa de geleia ia faturar, quantas vendas elas iam conseguir fazer em relação a opções. E aí na primeira semana eles colocaram 6 opções de geleia na prateleira. E aí eles conseguiram medir a quantidade de tempo que as pessoas passam escolhendo as geleias e depois, no final da semana, eles conseguiram também medir qual foi o faturamento, quantas geleias vendeu e tudo mais. E na segunda semana, eles aumentaram a quantidade para mais de 20 geleias. Eles queriam colocar mais geleia. E eles colocaram lá mais de 20 geleias. E eles fizeram, no final da última semana, as mesmas análises de dados. Verificaram quantas pessoas, o engajamento, né, quanto tempo as pessoas passam lá escolhendo geleias e quanto foi que vendeu no final das contas. E eles estavam crentes que se a gente colocar mais opção de geleia, a gente vai abraçar um público maior, né? E as pessoas vão acabar gastando mais com geleia, vão comprar mais o nosso produto. Quando eles pegaram os dados, na verdade foi justamente o contrário. Na semana que eles colocaram 6 geleias para vender só, eles identificaram que eles venderam muito mais, o faturamento foi muito maior, e a quantidade de tempo que a pessoa perdia, né, a quantidade de tempo que a pessoa passava na frente daquela prateleira escolhendo a geleia, era um tempo menor. Comparando com a segunda semana, onde você tinha mais de 20 geleias, eles perceberam que tinha muita gente passando muito tempo escolhendo as geleias, eles passavam bastante tempo escolhendo geleias, mas no final das contas o número de vendas foi bem menor. Ou seja, era basicamente o que aconteceu, foi o que eu falei aqui, foi a entropia cognitiva. Então o cara chega lá para escolher geleia, tem 20 geleias, e ele começa a verificar os sabores e não sei o que lá, até que ele vai enchendo o cérebro dele de informação, até que chega um ponto onde o cérebro dele está totalmente cheio, e aí dá aquela sobrecarga, e ele não consegue tomar uma decisão.
Então ele simplesmente larga todas as geleias lá, vira as costas e vai embora, dizendo que vai tomar a decisão depois. Por quê? Porque ele quer maximizar a experiência dele. Das 20 geleias, ele quer ter certeza absoluta que ele escolheu a melhor de todas. E é extremamente impossível fazer isso. Com 6 geleias é muito mais fácil. Tanto que com 6 geleias, as pessoas passavam menos tempo escolhendo e acabaram gastando mais dinheiro, comprando mais geleias. Um outro exemplo muito bacana é do Steve Jobs, né, da Apple, da empresa de computadores. A história dele é super delicada, super detalhada, mas eu vou dar um resumão aqui gigantesco só para a gente passar mais rápido. Ele foi demitido da própria empresa em 1985. Por alguns problemas lá, ele foi demitido da Apple em 1985. Aí ele foi trabalhar com outras coisas e tal. E em 1996, a Apple comprou uma empresa, que era justamente uma das empresas que ele tinha fundado. E aí ele voltou para a Apple em 1996, 11 anos depois. E aí ele acabou, o cara que era presidente da Apple ficou um tempinho lá, mas depois saiu. Enfim, e no final das contas, o próprio Steve Jobs voltou para cargo de presidente da Apple 11 anos depois, né? Ele foi demitido e 11 anos depois ele voltou. Quando ele voltou, a Apple estava, algumas pessoas falam, né, que a Apple estava literalmente a 6 meses da falência. Então, se ele não fizesse nada, se alguém não fizesse nada, não tivesse que tomar algumas decisões bastante difíceis e diferentes, a Apple ia falir em 6 meses. O presidente anterior já tinha tomado várias decisões, mas mesmo assim não tinha conseguido alterar essa trajetória, né? A Apple estava numa trajetória de queda de vendas, estava vendendo cada vez menos, e se ninguém fizesse nada, a empresa ia falir. O Steve Jobs, ele fez várias modificações ali, mas uma das modificações é importante para o nosso estudo aqui, porque quando ele entrou de volta na Apple, a Apple tinha 40 produtos para vender. Tinha mais de 40 produtos para vender, e tinha, se eu não me engano, 50 projetos na esteira. Ou seja, você tinha 40 produtos prontos para vender, à disposição para os consumidores, e a empresa ainda estava trabalhando em outros 50 projetos, outros 50 produtos diferentes. E ele ficou abismado com aquilo, porque era muito produto, e era muito produto mesmo. Eles estavam mexendo com monitor, eles estavam mexendo com impressora, estavam mexendo com Palm, estavam mexendo com um monte de coisa, e o Steve Jobs ficou irritado, e ele resolveu cortar tudo. E ele cortou, no final das contas, a Apple diminuiu para 4 produtos à venda. 4 produtos. Na verdade, é até engraçado que quando eu li isso, eu lembro que eles colocavam dentro da Apple, eram 40 produtos, a esteira de produtos era tão grande que nem os vendedores, na verdade, sabiam direito qual produto era o melhor para o cliente. Tanto que o time de engenharia da Apple criou um fluxograma, né, aquele gráficozinho que mostra, para você saber qual seria a melhor opção para o cliente. Então você faz algumas perguntas para o cliente, várias perguntas, e aí você vai passando pelo fluxograma até você conseguir definir qual que é o melhor produto para o seu cliente. Ou seja, nem o vendedor sabia qual que era o melhor produto para o cliente. E aí o Steve Jobs cortou para 4 produtos apenas. Ele ficou com 2 laptops e 2 computadores de mesa. Ele cortou todo o resto. Ele cortou monitor, ele cortou impressora, cortou tudo. Ele falou que a Apple era uma empresa que só vendia computadores. E ele resolveu vender só esses 4. De início todo mundo ficou louco, né? Puta, uma loucura que o cara tá fazendo. A gente demorou um tempão pra chegar nesses 40 projetos aqui, nesses 40 produtos, e o cara veio e cortou para 4. Enfim, a partir daí, o resto é história. A Apple não faliu, a Apple muito pelo contrário. Hoje ela é uma das empresas mais valiosas do mercado. E claro, tem muita coisa envolvida aí, não foi só essa decisão que ele tomou que fez com que a Apple saísse do buraco, mas com certeza acabou sendo uma das principais porque que a Apple conseguiu crescer tanto. Ele focou só nesses 4 produtos e disse que ia ser os melhores 4 produtos do mercado. E conseguiu, tanto que se você está assistindo esse vídeo hoje, se você está assistindo pelo celular, muito provavelmente você foi impactado pela Apple também. Beleza, então agora você já sabe que você tem um problema. A maximização é um problema, na verdade, presente em todo mundo. Algumas pessoas são muito mais maximizadoras do que outras, mas basicamente todo mundo tem um nível de maximização aí no meio da sua personalidade. E o que a gente tem que fazer então? Eu te falei que eu não acredito na solução de que alguém de fora tem que vir e delimitar escolhas para você. Na verdade, eu acho que, como eu falei, você tem a sua liberdade para fazer o que você quiser, então você tem que ter a sua liberdade para resolver os seus próprios problemas. Mas vamos lá, o que você tem que fazer nesse caso? Primeira coisa que você pode fazer, e que você tem que fazer para começar a resolver esse problema, é você mesmo colocar um limite nas suas próprias escolhas. Ou seja, você tem que definir um limite para suas decisões. Então você coloca um prazo e um limite. Por exemplo, você vai assistir Netflix, que é um exemplo que eu estou usando aqui, que é muito provavelmente você se identifica também. Quando você vai escolher algum vídeo na Netflix, você passa muito tempo escolhendo o que você quer assistir, série ou filme.
Então você coloca um limite para você mesmo. Você fala assim, em 10 minutos eu vou escolher alguma coisa para assistir. Pronto, eu tenho 10 minutos para escolher alguma coisa para assistir. Eu não vou passar desses 10 minutos. Quando você coloca isso na cabeça, você fica mais tranquilo, porque você já colocou um limite exato para você fazer a sua escolha. Então você pode fazer isso com várias outras coisas também. Por exemplo, você precisa comprar alguma coisa num shopping e você é daquele tipo de pessoa que fica visitando um monte de loja para comparar preço e um monte de coisa, e para comparar quais são os benefícios de cada loja e blá blá blá, qual tipo de tênis tem em cada loja, qual o preço e tudo mais. Você pode colocar um limite do tipo, eu vou visitar apenas 2 lojas, a loja X e a loja Y. Ou então eu vou visitar uma loja só e eu vou provar no máximo 5 pares de tênis, para ver qual que eu vou levar. Enfim, algum limite nesse sentido. Você entendeu o que eu quis dizer? Mas é importante você colocar um limite assim na sua cabeça, porque isso vai te ajudar muito com esse problema da maximização. A segunda coisa que você pode fazer, e que você deve fazer, para evitar esse problema de maximização, é aceitar o suficiente ao invés de aceitar o melhor. Quando você tem esse problema da maximização, você quer ter certeza que você tem o melhor disponível. E você quer ter certeza absoluta que aquela opção que você escolheu é a melhor de todas e não tem opção melhor do que aquela. A verdade é que isso não existe. Sempre vai ter uma opção melhor, depende da perspectiva de como você olha. Então sempre vai ter alguma coisa diferente ou melhor para você escolher. Então é importante, esse segundo passo, é você aceitar o que é o suficiente, escolher o que é o suficiente. E para isso, você tem que saber primeiro qual é o seu propósito. Por exemplo, você vai comprar um tênis, digamos que você vai comprar um tênis, qual é o propósito daquele tênis? É um tênis para ir para academia, por exemplo. Eu só vou usar o tênis para ir para academia. Ou eu só vou usar o tênis para correr na rua, que eu gosto de correr e tudo mais. Ou então eu só vou usar o tênis para, sei lá, para sair. Enfim, define qual que é o propósito que você quer naquela decisão. E aí você, quando você for escolher, você aceite o suficiente. Então, aquele tênis é o suficiente para você ir para academia e fazer o que você tem que fazer? É. Então, ótimo, já é uma escolha excelente. Não foque na escolha perfeita, porque a escolha perfeita, ela não existe. Então, o objetivo é você definir o seu propósito primeiro, você tem que saber o seu propósito primeiro, para depois saber que aquela escolha, se perguntar, né, você vai se perguntar se aquela escolha é o suficiente para alcançar aquele propósito. Por exemplo, você está no Netflix e você está, sei lá, você está super cansado e você quer assistir alguma coisa mais light, digamos assim. Você não quer nada, você não quer um filme de terror, você não quer alguma coisa pesada, você não quer um documentário super pesado, nem nada disso. Você quer uma coisa mais light. Então você sabe exatamente qual é o seu propósito, é aceitar uma coisa mais light. E aí você procura algum filme, e quando você atingir algum filme, você se pergunta, esse filme é o suficiente para o que eu estou procurando agora? Se a resposta for sim, manda bala. Você não se pergunta, esse é o melhor filme disponível, essa é a escolha perfeita? Porque se você fizer essa pergunta para você mesmo, e você faz essa pergunta para você mesmo de forma inconsciente, mas quando você faz essa pergunta, aí você está maximizando, e aí você está procrastinando, e você não consegue escolher. E aí você fica lá 10 horas escolhendo o negócio Netflix, e aí quando você decide escolher o negócio Netflix, você fala, putz, estou muito cansado, vou colocar aqui na minha lista, vou dormir e vou escolher e vou assistir outro dia. E aí acaba não assistindo nunca. A terceira coisa que você tem que fazer é casar com a sua escolha. Isso pode parecer esquisito, mas eu vou te explicar aqui. A pessoa, quando ela é maximizadora, ela tem um outro problema de perfeccionismo, porque você não só tem um problema muito grande para se decidir, mas depois que você decide, é muito provável que você fica falando, putz, e se eu tivesse decidido tal coisa? E se eu tivesse ido no shopping tal? E se eu tivesse aberto o Amazon Prime, ao invés de escolher só o Netflix? E se eu tivesse ido na outra loja? Será que lá não teria? E se eu tivesse visto o Mercado Livre antes? Enfim, você fica pensando nas oportunidades que você perdeu no passado. Você já fez a sua compra, já fez a sua decisão, e você fica se perguntando, putz, será que essa decisão foi a melhor de todas? Enfim, esse tipo de coisa te deixa frustrado e te deixa meio ansioso com o que você acabou de escolher. Então você tem que focar na escolha que você fez naquele exato momento. Você não tem que ficar pensando nas oportunidades perdidas, ou ficar comparando o que você comprou, ou a escolha que você fez, com as outras opções disponíveis. Eu, por exemplo, quando eu vou num shopping, por exemplo, comprar uma camiseta, né? E aí eu compro uma camiseta ou uma camisa, se eu matei, aquela ali era a minha meta. Então se eu matei a minha meta de comprar a camiseta ou a camisa, eu simplesmente não olho mais em nenhuma loja. Eu não olho mais para nenhuma loja. Então é até difícil, porque às vezes eu estou contando com a minha esposa, e a minha esposa fala, olha, tem tal loja, a gente podia ter ido em tal loja. Eu falo, não, eu já matei, eu já comprei minha camiseta, já comprei a minha camisa, já fiz o que eu tinha que fazer, já escolhi o que eu tinha que escolher, então ponto final. Eu não vou ficar olhando por aí. Porque não adianta nada, se você, digamos assim, você comprou alguma coisa no Mercado Livre, comprou, sei lá, um tênis no Mercado Livre, e você já você já finalizou a compra, o tênis já está a caminho, e aí você fica entrando no Mercado Livre para verificar tênis. É óbvio que isso vai dar ruim
na sua cabeça. Você vai ficar se martelando coisas esquisitas na sua cabeça. Então essa é a terceira coisa que você tem que fazer. Você tem que casar com a sua escolha. Você já fez a sua escolha, então ponto final. Acabou aí. Eu não fico remoendo a minha escolha, ruminando a minha escolha e pensando nas oportunidades que eu perdi no passado. Esse tipo de coisa só vai te deixar frustrado e vai atrapalhar você tomar decisões no futuro. E a quarta coisa que você pode fazer, que você deve fazer aqui, é começar a regular as suas expectativas em relação ao futuro. Você precisa saber que você não controla o futuro, mas você controla a expectativa que você tem em relação ao futuro. Por exemplo, digamos que você já deve ter passado por isso, você está pensando em ir no cinema, você vai assistir o filme X, e aí você falou para o pessoal, para os seus amigos e tudo mais, que você vai assistir o filme X. Aí um pessoal lá falou que assistiu o filme X e falou: o filme é muito bom, nossa, o filme é o melhor de todos, o filme é excelente. Aí você vai com uma expectativa enorme para assistir o filme. E aí chega lá, você sai desapontado. Porque o filme foi muito ruim, porque o filme foi não sei o que lá. Na verdade, o filme não foi muito ruim. É porque, vamos chutar aí numa nota de 0 a 10. Digamos que o filme foi nota 7. Só que como você foi com uma expectativa de nota 10, é óbvio que você vai chegar lá 10 para 7 para você, putz, perdi meu tempo aqui assistindo esse filme. Todo mundo falou que é excelente e eu não achei aquelas coisas. Você não achou aquelas coisas porque você foi lá com expectativa alta. E o contrário também acontece. Os seus amigos podem falar: putz, o filme X é muito ruim. Nossa, é muito ruim, eu odiei aquele filme. E aí você fala: putz, esse filme deve ser muito ruim, vou ter que assistir. Vou no cinema porque já marquei, eu vou lá e tal. E aí você tá com a expectativa número 4. E aí você chega lá, o filme é 7. Você fala: pô, o filme é melhor do que eu imaginava. Todo mundo falava que o filme era tão ruim. E ele não é tão ruim não, eu gostei do filme. Eu até que gostei do filme. Então você vai com a sua expectativa meio desalinhada. Seja pro positivo ou seja pro negativo. Então isso você tem que começar a fazer de maneira geral. Regular as suas expectativas em relação ao futuro. Quem é maximizador quer que o futuro seja extremamente perfeito. Se ele fez uma decisão, a decisão é uma decisão perfeita, foi uma escolha perfeita na mente dele, então o futuro tem que ser o reflexo dessa decisão. Vai ter que ser perfeito, vai ter que ser lindo, vai ter que ser perfeito. E não é. A gente sabe que não é. A vida está longe de ser perfeita. A gente é cheio de falha e tem falha por tudo quanto é lugar, em qualquer área que qualquer contexto que você puder imaginar, a gente tem falha. Então, a vida não é perfeita. Então, quando você espera algo extremamente, tem uma expectativa muito alta de alguma coisa, porque você maximizou em relação àquilo, você passou horas e horas e horas escolhendo um tênis no Mercado Livre, fez milhões de pesquisas em sites especializados, perguntou um monte de gente, passou dias e dias e dias com ansiedade para poder escolher um tênis. Quando você finalmente escolheu o tênis, você tem certeza absoluta que fez a melhor escolha possível, e que isso não é verdade, mas você acha que você fez a melhor escolha possível. E aí quando chega ao tênis, você tem uma expectativa muito alta em relação àquele tênis, e aí você acaba se desapontando. Isso pode dar problema no futuro de novo, vai causar ainda mais procrastinação, porque você vai achar que você não fez a pesquisa o suficiente, tinha que ter pesquisado ainda mais para poder fazer aquela decisão. Beleza, essa foi a primeira dimensão, então, do perfeccionismo e como que isso causa a procrastinação. Você provavelmente você com certeza tem, na verdade, um determinado grau de maximização. Você só tem que saber qual que é o seu grau ali e começar a regular isso, como eu falei, as 4 dicas do que você pode fazer para não ser pego por esse problema o tempo todo. A segunda dimensão do perfeccionismo é mais ou menos parecida com aquele terceiro ponto que eu falei agora há pouco, que é o arrependimento, ou seja, é quando você tem a maximização após a escolha. A primeira dimensão é a maximização antes da escolha. Você quer ter certeza que você fez a melhor escolha possível, você tem a melhor experiência possível. E aí você fica jogando com a barriga porque você não consegue tomar essa decisão. Nessa segunda dimensão de perfeccionismo, é quando você quer a maximização após a escolha. Então você já escolheu alguma coisa e aí bate aquele arrependimento. Ou seja, você fica focando, depois de ter feito aquela escolha, você fica focando nas desvantagens e nas coisas ruins daquela sua escolha. Porque como você gastou muito tempo escolhendo, você queria ter certeza que ele era perfeito, e quando chegou você viu que ele não é totalmente perfeito, então você fica focando nas coisas ruins. E além disso, a sociedade também é um outro problema. Ela é ótima em fazer você se sentir arrependido das escolhas, justamente porque eu falei, porque ela fica mostrando opções para você o tempo todo, e toda vez que ela mostra a opção, ela quer provar para você por A mais B que aquela opção é a melhor de todas. Então, mesmo se você for lá e comprar aquela opção, logo no dia seguinte você já vai ver outro comercial de outro produto, de outra empresa, falando exatamente a mesma coisa, te mostrando de uma outra forma, e você vai ficar arrependido pela compra que você fez. Essa é a segunda dimensão do perfeccionismo, que é a maximização após a decisão. Você maximiza tudo que você quer ter certeza que você fez a melhor escolha possível,
e você fica arrependido depois de ter comprado. E aí isso acaba te destruindo no futuro, porque você vai ter mais problemas em tomar novas decisões no futuro. A terceira dimensão do perfeccionismo se chama padrões pessoais. Padrões pessoais é quando a pessoa ela cria para ela mesma um padrão pessoal muito alto, muito rígido para ela mesma. É basicamente aquela pessoa que se cobra muito. Como eu disse, tudo aqui, todas as pessoas têm isso dentro de você mesmo, mas você pode ter um nível muito elevado ou um nível mais baixo, depende muito de cada pessoa. Então, você com certeza se cobra, mas tem que ver o quanto que você se cobra em relação a isso. Basicamente, essa pessoa, ela se vê como nada é aceitável a não ser que eu seja excepcional. Então, tudo que eu fizer, absolutamente tudo que eu fizer, tudo que aquela pessoa faz, o resultado tem que ser simplesmente excepcional. E aí isso acaba causando um problema de ansiedade, obviamente, problema de autoconfiança, estresse, que acaba levando em vários outros problemas de saúde. Ou seja, essa pessoa ela tem que ser excepcional sempre. E como é que isso se casa ali com um problema da procrastinação? É que essa pessoa, quando ela se cobra muito, ela nunca está satisfeita com o próprio trabalho. Ela realmente nunca está satisfeita com o que ela faz. E toda vez que ela faz alguma coisa, por exemplo, ela fez algum trabalho da faculdade, digamos que ela fez e faltam, sei lá, 5 dias para entregar o trabalho ainda, e ela já terminou o trabalho, para ela aquilo não é o suficiente. Todo dia ela vai pensar em alguma coisa nova para ver em relação àquele trabalho e vai acabar refazendo o trabalho. Então, a pessoa, se ela tiver um deadline, ela vai acabar entregando, vai acabar finalizando o trabalho nos 45 minutos do segundo tempo, como todo bom procrastinador. E se ela não tiver um deadline, é pior ainda, porque ela nunca vai entregar o trabalho. Ela vai ficar sempre refazendo e pensando que ela poderia ter feito melhor, e pensando que algo pode ser melhorado. Ou seja, ela busca a perfeição total, porque a perfeição total é o que ela exige dela mesma o tempo inteiro. E aí essa pessoa, com certeza, também é maximizadora, então ela vai ter já que ela busca a perfeição total, então ela vai ter um problema para se decidir, um problema muito grande para decidir, e depois que decide, ela vai ter um problema muito grande para terminar de fazer o que ela começou a fazer. Ela simplesmente não consegue terminar se ela não tiver um deadline, porque nada vai estar perfeito o suficiente, não vai estar lindo o suficiente para ela. Então essa pessoa, ou ela não consegue terminar um trabalho, ou ela nem consegue tirar o projeto do papel, que é basicamente as duas faces aí da procrastinação. Basicamente você não consegue terminar o que você gostaria de ter terminado. A quarta dimensão do perfeccionismo é a preocupação com os erros. É diferente da terceira dimensão, porque a terceira dimensão ela estava preocupada em ser excepcional, ela tem que se mostrar excepcional o tempo todo. A quarta dimensão, a pessoa está preocupada em errar, ela não está visando a perfeição, ela fica com medo de errar. Então, enquanto na terceira dimensão a pessoa se focava mais na perfeição, aqui a pessoa foca no erro, ou na possibilidade de errar. E ela acaba casando o erro individual em alguma tarefa que ela faz com a própria identidade dela mesma. Então, se ela tem alguma coisa para fazer, sei lá, ela tem que ir para academia, por exemplo, e ela errou em algum momento na academia, fez alguma coisa errada na academia, ela linka uma coisa com a outra e ela acha que ela é uma pessoa fracassada. Basicamente, ela se sente fracassada quando comete um erro. São aquelas pessoas que geralmente quando erram alguma coisa, não quer mais fazer. Errou pela primeira vez, ela fala, não quero mais fazer isso aqui. Porque ela se viu como fracassado. É muito difícil para essa pessoa, dessa dimensão do perfeccionismo, ela conseguir enxergar aquele erro como um dos degraus da escada para poder chegar onde ele quer chegar, para poder evoluir. Então é uma pessoa que não consegue enxergar muito a sua própria evolução. Para ela, ou ela tem que fazer alguma coisa e tem que dar tudo certo, perfeito, absolutamente tudo perfeito, ou então essa pessoa não faz, porque ela não consegue lidar com o erro, com os próprios erros. Porque como eu disse, ela acaba linkando o erro dela com a própria identidade dela. Então se essa pessoa errou, ela se sente um super fracassado. E aí, lógico, você sabe que é impossível a gente passar pela vida, começar coisas novas ou fazer alguma coisa sem errar. É simplesmente possível. O próprio Steve Jobs, que eu mencionei lá atrás, ele cometeu 1 tonelada de erros. Ele fez 1 tonelada de cagadas. As pessoas lembram dele com certeza pelo causa do iPhone, do iPad, como ele revolucionou o mundo com essas invenções, mas tem 1 tonelada de invenções que foi pro lixo, que foi praticamente uma bosta. E isso você pode levar em consideração para qualquer pessoa que está no topo da sua carreira, os atletas que estão no topo, os empresários que estão no topo, todos eles, absolutamente todos eles erraram. É impossível você chegar no topo ou você evoluir de qualquer forma
sem fazer qualquer tipo de erro. Absolutamente impossível. Mas para essa pessoa, essa que sofre dessa dimensão do perfeccionismo, é muito difícil para ela lidar com esse problema. Muito difícil porque, como eu disse, ela linka o erro dela com alguma coisa que é dela, com a identidade dela. Então, se ela errar, ela é uma pessoa fracassada. Como ela sabe que ela não tem como evoluir sem errar, ela simplesmente não tenta. E é aí que a gente linka uma coisa com a outra, com a procrastinação. A pessoa que tem muito medo de errar, ela vai procrastinar. A pessoa tem muito medo de errar, ou muito medo de ser julgado pelos outros, que é um medo extremamente comum. A pessoa vai ficar jogando com a barriga, jogando com a barriga, jogando com a barriga. Lógico que ela não pensa isso de forma racional, né? O cérebro dela nunca vai jogar a culpa para ela própria. O cérebro dela não faz isso. O nosso cérebro não faz isso. O nosso cérebro sempre joga a culpa para o outro ou para alguma situação. Então, se você tem esse problema, e você talvez tenha se identificado à medida que eu estou falando aqui, se você tem esse problema, você vai ver que o seu cérebro não necessariamente fala isso para você. Eu tenho medo de errar, então não vou fazer. É simplesmente um medo que acontece e você nem consegue expressar em palavras, mas você simplesmente não consegue fazer. Você fica jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente, porque você tem medo de errar, porque você sabe que se você errar, você acha que se você errar, isso vai ser um reflexo da sua identidade. As pessoas vão achar que você é incompetente, que você é fracassado e etc e tal. A quinta dimensão do perfeccionismo é uma que se chama dúvida sobre as suas ações. Como eu falei para você lá no começo, várias dimensões elas são meio que parecidas, né? Então elas não são exatamente separadas, às vezes elas se misturam um pouquinho, tem uma parte que se mistura um pouquinho, e você meio que não sabe exatamente de qual dimensão você está falando, mas a ciência já conseguiu mapear essas dimensões separadas. E essa quinta dimensão é a dúvida sobre as ações. A pessoa que sofre desse problema, que tem essa dimensão do perfeccionismo, ela vive em dúvida sobre as coisas que ela faz. Então, é parecido com o anterior que eu falei, onde essa pessoa fica repetindo, fica refazendo, porque ela está em dúvida sobre a qualidade daquele produto, ou a qualidade daquele serviço que ela está fazendo. Não necessariamente é um erro de errar, medo de errar, e também não é necessariamente uma busca pela perfeição extrema, mas é uma insegurança. É uma insegurança que ela tem em relação ao trabalho que ela fez. E é daqui que vem aquela síndrome do impostor. Você fica extremamente inseguro se o que você fez está ok, se pelo menos está bom. Até a mesma palavra suficiente pode não ser muito boa para você, porque você não sabe se aquilo foi o suficiente para você, se o trabalho que você fez é o suficiente para poder entregar. Enfim, é um problema que você também fica refazendo e acaba não entregando, né? Acaba não entregando, seja um projeto para você mesmo, acaba não começando ou não entregando alguma coisa que você gostaria de fazer. E óbvio, isso é uma definição da procrastinação. A sexta dimensão do perfeccionismo se chama organização. Essa pessoa, ela meio que tem uma vontade de ter tudo organizado, fisicamente tudo organizado, de uma forma quase que doentia até. Porque a organização não é uma coisa ruim, a organização é bom. Quando você é organizado, ou uma pessoa organizada, você consegue produzir melhor, pelo menos de maneira geral, né? Você consegue produzir melhor de maneira geral. Mas a pessoa que sofre com essa dimensão do perfeccionismo acaba levando isso para um extremo muito grave. Então essa pessoa, quando as coisas não estão organizadas, as pessoas não conseguem fazer nada. É uma pessoa que não consegue trabalhar e não consegue fazer nada, não consegue nem pensar, se as coisas ao redor dela não estiverem milimetricamente corretinha no lugar perfeito. E lógico, como eu disse, o lugar perfeito é o lugar perfeito que está na cabeça dela, né? Então tem que estar tudo muito organizadinho para essa pessoa conseguir fazer alguma coisa. Se alguma coisa não estiver organizada, essa pessoa literalmente passa mal. Ela realmente passa mal. As pessoas que não têm esse problema acabam não enxergando isso, né? Falam, nossa, que pessoa chata. Por que não pode ter? Eu acho mimimi esse negócio da pessoa passar mal porque não está organizado do jeito dela. Mas a pessoa realmente passa mal. A pessoa realmente passa, ela fica se sentindo extremamente mal pelas coisas não estarem organizadas do jeito que ela quer. Ela é extremamente perfeccionista em relação à organização. Então, enquanto não tiver tudo organizadinho, tudo bonitinho, ela não consegue começar a trabalhar. E aí, quando você tem um projeto no papel, isso pode ser muito complicado para você, porque como você não é cobrado por isso, você fala, eu só vou fazer isso quando tiver tudo certinho, tudo bonitinho. Quando tiver tudo ok, bonitinho, aí que eu vou começar a fazer. Então, por exemplo, eu tive um amigo que ele era assim para ir para academia. Ele falava, não, eu não vou para academia enquanto eu não aprender tudo que eu tenho que aprender sobre ir para academia, por exemplo. Eu tenho que saber certinho como é que eu tenho que fazer os exercícios. Ele ficava vendo no YouTube como que se fazia os exercícios antes de ir para academia, porque ele queria ter certeza que quando ele chegasse na academia ia estar tudo certinho, ele saberia fazer o exercício tudo bonitinho. Ou seja, totalmente vidrado em organização. E aí, ele obviamente não
não conseguia ir para academia, né? Ele ficou postergando, 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 e quando foi ver, passou anos sem ele conseguir ir para academia. Isso pode acontecer com você também, se você for uma pessoa que sofre desse problema de tem que estar tudo extremamente organizado, extremamente certinho, senão você acaba passando mal. E óbvio, você acaba procrastinando. E tem as duas últimas dimensões do perfeccionismo, a sétima e a oitava, que são voltados mais para a sua criação. Isso é interessante. A sétima dimensão se chama crítica familiar. Ou seja, você é uma pessoa que sempre foi criticada pela sua família, provavelmente pelos seus pais, porque, independente do motivo, enfim, você acha que os seus pais nunca gostaram do que você fez, das coisas que você fez, justamente porque você foi criticado no passado. E aí isso acaba criando uma crença muito enraizada na sua cabeça. Você não pensa nisso de forma racional, é totalmente irracional. Você nem consegue, você nem sabia que geralmente vem dessa forma, mas você não consegue fazer as coisas porque você é extremamente perfeccionista em relação a isso. Você sofreu críticas quando você era pequeno, críticas da sua família quando você era pequeno. Então hoje você tem que ter certeza que o que você faz tem que agradar todo mundo da sua família, todo mundo que te criticou quando você era pequeno. E a oitava é quase parecida com a anterior, se chama expectativa familiar. Ou seja, aqui você não necessariamente foi criticado quando era pequeno, mas foi colocado um tipo de cobrança muito grande quando você era pequeno. Aquela frase, você já deve ter ouvido? Quando você faz alguma coisa e aí seus pais falam, não fez mais que obrigação. É lógico que se você falou isso pro seu filho, ou se seu pai falou isso pra você, não necessariamente foi isso, só essa frase em si e pronto, né? Agora eu sofro de perfeccionismo por conta dessa frase. Não, é só pra você ter uma ideia do que pode acontecer lá na nossa infância, como que a nossa infância, as coisas que aconteceram na nossa infância acabam ditando como que a gente lida com a vida quando a gente tá mais velho. Mas enfim, essa oitava dimensão é da expectativa familiar. Você foi cobrado quando você era criança e aí agora você acabou enraizando essa cobrança na sua cabeça. Então tudo tem que ser perfeito para você, ou então você não consegue fazer. Beleza, então essas foram as 8 dimensões do perfeccionismo. Eu falei para você que as 8 dimensões mapeadas até hoje pela ciência do perfeccionismo, e eu falei para você que essas 8 dimensões elas são separadas, você consegue estudar elas separadamente, mas muitas vezes elas se atropelam e passam uma por cima da outra. Então, se você chegou até aqui, você muito provavelmente conseguiu se identificar em mais de uma dessas dimensões. E em algumas dimensões, inclusive, elas existem em algumas situações e outras situações elas não existem. Por exemplo, às vezes você pode ter percebido que você tem a dimensão da crítica familiar, por exemplo, em relação ao seu perfeccionismo, mas essa dimensão da crítica familiar não aparece quando você está procurando um filme da Netflix. Quando você está procurando um filme da Netflix, o que aparece é a maximização, né? A sua personalidade maximizadora. Enfim, agora você já entendeu aí as 8 dimensões. Como eu falei para você, a gente ia aprofundar bem. Lógico que eu não consegui dar tantos exemplos quanto eu gostaria, senão o vídeo ia ficar muito mais extenso. Mas aqui você já tem um conhecimento, pelo menos 90% aí a mais do que as pessoas têm sobre perfeccionismo. E as pessoas têm aquele conhecimento bastante superficial sobre o que é ser perfeccionista, como se fosse uma coisa boa, ou então eles falam como se fosse uma coisa ruim, no sentido daquela respostinha de pergunta de RH, né? Qual é o seu ponto positivo e seu ponto negativo? Aí algumas pessoas colocam ponto positivo perfeccionista e negativo perfeccionista, né? Como se fosse algo simples nesse sentido, mas não é. E como eu disse para você, o perfeccionismo, ele não é um botão, né? Um negócio liga, desliga, não é preto no branco. Ou você é ou você não é. Na verdade você tem um nível aí, você tem um espectro enorme, onde num canto você tem o total perfeccionismo, né? O extremo perfeccionismo, e no outro você tem um outro extremo do perfeccionismo, que é justamente o inverso do perfeccionismo, que é o quê? É o desleixo. É a pessoa que é desleixada. E aí quando eu falo isso, você pode até estar se perguntando, pô, beleza, então quer dizer que se eu sou perfeccionista, o meu objetivo agora é ser desleixado, porque ser desleixado é melhor do que ser perfeccionista? E não, o objetivo não é ser isso, porque, como eu disse, os extremos, qualquer extremo, ele é ruim para você. Então se você é extremamente perfeccionista, você vai procrastinar, e se você é extremamente desleixado, você também vai procrastinar. E nenhum desses extremos é bom para você. O objetivo aqui é que você não foque nem em perfeccionismo, nem em desleixo. O objetivo aqui é que você busque na sua vida a excelência. Ou seja, excelência versus a perfeição. São duas coisas diferentes. O perfeccionismo, ele é uma idealização irreal. Você quer um mundo ideal, um resultado ideal, super perfeito lá, que é aquele que você quer. Isso é o perfeccionismo. A excelência, as pessoas que buscam a excelência,
elas focam na jornada, elas não focam no resultado idealizado. Quando você é perfeccionista, você foca num resultado ideal, num resultado perfeito, num resultado lindo, que é aquilo que você quer, e qualquer coisa que não seja aquele resultado lindo, você é um fracasso. Quando você trabalha pensando sempre na excelência, o que você pensa é: se eu fui melhor do que eu mesmo ontem. Então, você foca na sua própria evolução. Você sabe que a evolução tem ups and downs, né, para cima e para baixo, mas você sabe que se você der aquele zoom out, você consegue ver a sua evolução caminhando para cima. Então isso é quando você foca na excelência. Você sabe que você vai ter dias que você não vai conseguir fazer o seu melhor trabalho, você sabe que você vai ter dias que você não vai conseguir pegar super pesado na academia, você sabe que você vai ter dias que você não vai conseguir pegar pesado na sua dieta e tudo mais. Mas você foca no resultado ao longo do período, né, na sua jornada ao longo do período, para ver o que acontece com você. Quando você é perfeccionista, você não foca nisso. Quando você é perfeccionista, você foca no resultado perfeito. Então, se você é perfeccionista e você fugiu da dieta um dia, você é um fracassado. Eu não consigo fazer dieta, vou jogar tudo fora, isso daqui não presta. Ou você vai na academia uma única vez, nunca foi na academia. Você vai na academia uma única vez, aí no dia seguinte você se olha no espelho e fala: tô igual. Não, não presta, isso aqui não presta, eu vou embora. Enfim, você sempre quer o resultado bonitinho, idealizado. E lógico que esse resultado bonitinho, super ideal, super lindo, ele não existe. Então, uma boa forma de você verificar isso, se você está buscando excelência ou se você está buscando perfeccionismo, é com quem você se compara. Se você é perfeccionista, se você está buscando o perfeccionismo o tempo todo, buscando o perfeito o tempo todo, você se compara com outras pessoas. Você compara o seu resultado com o resultado de outras pessoas. Se você está buscando a excelência, você não se compara com outras pessoas, você se compara com você mesmo no passado. Como é que você está em relação ao passado? E mesmo assim você faz uma comparação mais honesta. Então, por exemplo, digamos que ontem você conseguiu seguir sua dieta e hoje você não seguiu sua dieta, você não necessariamente se compara com você de ontem. Você se compara com você durante a sua jornada, durante o seu período. Se você está conseguindo manter a dieta a maior parte dos dias e se você está tendo resultado a maior parte dos dias. Lógico, é importante você ter objetivos e metas, né, mas objetivos e metas bem para você se sentir motivado para poder fazer o que você tem que fazer, mas é importante você saber que você tem um objetivo, sei lá, de perder 10 quilos em 3 meses, e aí em 3 meses você perdeu 7 quilos, fala: eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso. Então, se você se olha dessa forma, você tem um problema com o perfeccionismo. E, como eu disse, o perfeccionismo ele atrapalha você em tomar uma decisão, então você procrastina para tomar uma decisão, procrastina para começar, né, que é sempre o ponto mais difícil, é começar. E mesmo quando você começa e quando você consegue terminar, se você não alcançou aquele seu objetivo perfeito, que a maioria das pessoas não consegue alcançar, aí você vai procrastinar ainda mais na próxima vez. Você vai falar: puta, eu não alcanço mesmo, eu não consigo mesmo, então eu não vou nem tentar. Então, essas são as 8 dimensões do perfeccionismo. Como eu disse, um vídeo bem mais profundo. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.